pessoas que já faleceram, né? Oh, minha Saminha, olhe pelo meu filho que faleceu, olhe por ele. Quando alguém beija, quando essa pessoa honra, carrega nas costas o ídolo e intercede a esse ídolo, faz festas em homenagem a ele, né? Procissão. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo é cultuando demônios. Abandone a idolatria, abandone o amor ao seu dinheiro, abandone o amor aos falsos ensinos, abandone o engano das seitas, abandone tudo isso. Se converta a Deus, creia em Deus e em sua verdade. Não olhe para supostos milagres, porque são enganosos. Amém? Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos, né, sobre o catolicismo. Apesar de hoje nós tratarmos sobre ele também, eu quero ampliar um pouco mais, tá, e falar sobre a idolatria em muitos outros aspectos. O que é idolatria? O que é idolatria? A idolatria, eu trouxe um conceito aqui, ela pode ser definida como sendo tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Acredito ser essa a melhor definição, tá? Idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A Bíblia ela ensina que Deus, ele não divide. Isaías 42:8, Deus não divide aquilo que é devido a ele com ninguém. Aquilo que é de Deus e é para Deus, ele não divide com seu ninguém. Olha só o que Isaías capítulo 42, o versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro eu não darei, e nem darei o meu louvor às imagens de escultura. Está vendo? Deus não divide sua glória, a honra, as homenagens, o louvor, tudo que é devido a Ele, Ele não permite, Ele não dá a outro, é dele, tá? É dele. E esse é o mal da idolatria, é querer dividir a glória de Deus com outra coisa. Portanto, irmãos, tudo aquilo que se é colocado em pé de igualdade, tá? Não é só aquilo que substitui aquilo que se é colocado no lugar de Deus, mas também quando se coloca em pé de igualdade. E na verdade é uma substituição, é só de Deus. E colocou em pé de igualdade significa que dividiu aquilo entre Deus e essa outra coisa, tá? Então tudo aquilo que se é colocado em pé de igualdade também é idolatria, porque está tomando uma parte do lugar que pertence somente a Deus. A glória que deveria ser tributada somente a Deus está sendo dividida entre Ele e essa outra coisa, tá? Ele não permite isso. É importante nós entendermos também, irmãos, que a idolatria geralmente ela acontece de forma disfarçada. Isso é o que tem levado muita gente ao engano. As pessoas pensam que a idolatria é simplesmente isso: tem uma imagem de escultura, alguém se dobra, se ajoelha diante daquela imagem, pronto, idolatria. Só isso. É muito mais do que isso. A idolatria ela é disfarçada. Geralmente ela se apresenta de forma disfarçada, mascarada. Tendo isso em vista,
Vamos analisar o que é idolatria na Bíblia. Se você gosta de Bíblia, você vai dizer assim: é o quê? Isso é idolatria? Como? Né? Você vai ficar de boca aberta. Por quê? É algo totalmente diferente do que a gente achava ser idolatria. Vamos identificar então, na Bíblia Sagrada, o que é idolatria. Em primeiro lugar, avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. O que é avareza? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é avareza. A pessoa que ama o dinheiro, ela tem o dinheiro somente para si, acumulado para si, né? Nem ela usa o dinheiro, né? Ela gosta de acumular dinheiro, gastar pouco, né? E ajudar pouco, ou não ajudar ninguém, pelo seu amor ao dinheiro. Olha o que Colossenses 3,5 diz, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e ao que? Avareza. O amor ao dinheiro, que está dizendo que a avareza é idolatria. Você pensa o que é idolatria? Uma imagem e o camarada orando, não é? Não, aqui, ó, muito mais do que isso. A avareza, o amor ao dinheiro, também é idolatria. Você pode perceber que com a avareza não existe aqui nenhum culto sendo realizado, não é? Não há um culto, não há nenhum templo construído em homenagem ao dinheiro, né? E nem orações e louvores são dirigidos ao dinheiro. Está vendo? Mas mesmo assim é idolatria. Sendo assim, por que então o amor ao dinheiro, a avareza, é idolatria? Porque ela também substitui o lugar de Deus. A avareza substitui o lugar de Deus. De que forma a avareza faz isso? Ela tira o homem, ou ela tira do homem, o amor que deve ser dedicado exclusivamente a Deus, e o divide com os bens materiais. A pessoa deveria amar ao Senhor sobre todas as coisas. Aí ela pega, o avarento, na verdade, ele divide o amor a Deus e o amor ao dinheiro, em pé de igualdade. Marcos capítulo 12, versículo 30. Olha o que Jesus vai dizer. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração. O coração humano não pode estar dividido entre amor a Deus e amor ao dinheiro. A própria Bíblia diz: quem ama pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Idolatria também. Está entendendo? Deus não aceita. O coração humano tem que ser exclusivamente dele. Você ama seu pai, você ama sua mãe, mas se ele disser assim: você não pode ser um cristão, você não pode crer em Deus, você prefere perder seus familiares do que perder a Deus. É isso que muitas pessoas em países aí que se perseguem cristãos estão fazendo, tá? Algumas pessoas em países aí muçulmanos, né, filhos, eles são arriscados até morrerem por causa disso, mas eles preferem perder seus familiares para ser cristão. Então é isso o que o amor ao dinheiro faz. Você deve amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você deve amar a Deus. No entanto, quando se ama o dinheiro, essa pessoa, ela substitui Deus pelo seu próprio dinheiro. Vejamos um exemplo prático com o jovem rico em Lucas capítulo 19.
18, 21 ao 24. O jovem rico diz: olha, todas essas coisas que o Senhor falou aqui, né? Eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ele queria saber o que eu devo fazer para dar a vida eterna. Jesus disse: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens. Venda tudo. Reparte-o pelos pobres. E terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Olha só o que o próximo versículo diz. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste. Por quê? Porque era muito rico. E aí, próximo versículo. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Está vendo? Ele tinha muita riqueza. Ele disse: eu obedeço os mandamentos. Todos os mandamentos. Eu amo a Deus. Ama mesmo? Então faz isso. Venda tudo. E ele mostrou na prática que ele amava mais as riquezas do que a Deus. E por isso ele foi embora. Idolatria. Isso aí é disfarçada, não é? Porque a gente não tem como medir direitinho quando uma pessoa é idólatra, não é? Só quando se diz assim: vende tudo, entrega a Deus. Tu está precisando abandonar isso aqui. Tu está se preocupando demais com riquezas. Está vivendo uma vida desonesta. Você não tem condição, você não ajuda, não tem prazer em ajudar os necessitados, não é? Então, esse jovem rico, ele demonstrou na prática que amava mais as riquezas do que a Deus. Então, Deus foi retirado do lugar que ele era devido e foi substituído por algo considerado mais importante. O que o homem rico considerou mais importante do que Deus? As riquezas. As riquezas, ela também levam o homem avarento a conflitar entre sua submissão a Deus e a submissão ao dinheiro. É isso que a avareza faz. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Olha o que o texto diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir. Os dois senhores quem são? A Deus e a Mamon. Mamon, essa palavra aqui significa riquezas. Tá? Significa riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. A gente não vê muito isso, não é? Um irmão que Deus já abençoou ele tem um bom emprego, né? Mas ainda fica insistindo, não, e o tempo para Deus? Não, eu vou tirar mais extra, e os cultos faltando, e as coisas para Deus, e a oração, e o seu tempo. Não, amor mais a riqueza do que a Deus. É isso que essas pessoas estão fazendo. É claro que existem aqueles que estão enganados, né? Até ouvir a mensagem despertar: meu Deus, eu estava fazendo isso, eu vou me ajeitar, né? Mas muitos fazem isso. Então, essa pessoa, entre Deus e o dinheiro, há um conflito de submissão. Eu obedeço a quem? Ao dinheiro? A Deus. Ao dinheiro ou a Deus? Quando isso acontece, irmãos, o avarento, que é um idólatra, ele sempre escolhe se submeter ao dinheiro como seu senhor e desprezar a autoridade de Deus. Ele prefere fazer isso, que foi o que o jovem rico também fez, não é? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 10. Olha só o que o texto bíblico diz. 1 Timóteo 6, 8 ao 10. Olha o que Paulo vai dizer: tendo, porém, sustento
e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Tendo o que comer e o que vestir, você deve estar contente. Não significa que você não pode investir mais. Significa que você deve estar satisfeito, sem ganância. Sem ganância. Continua, próximo versículo. Olha o que Paulo vai dizer. Mas os que querem ser ricos, está vendo aí? Riqueza, irmãos, é um dom. Não é para todo mundo não. Tá? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências, muitos desejos que eles não conseguem refrear. Concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Pessoas que querem enriquecer, serem ricos, eles caem em tentação da desonestidade, matar pessoas. Há pessoas que fazem isso, matar para obter lucro de outros. Você já viu no jornal uma esposa matando o seu marido porque tinha um amante e queria ficar com a riqueza dele, né? Ou vice-versa. Você já viu isso? É esse o perigo que as pessoas têm em entregar o seu coração para as riquezas. Traz a perdição e a ruína. Versículo 10. Olha o que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está vendo? Toda espécie de males. E nessa cobiça, ou desejar o dinheiro, alguns se desviaram da fé. Está vendo aí? A idolatria, trocaram Deus pela riqueza. Desviaram da fé. Buscam formas desonestas. Você já viu aí, passando muito na internet, uma prostituta, né? Garota de programa. Já foi de uma igreja, saiu dessa igreja, né? E não era uma igreja também saudável para ela não, né? Saiu dessa igreja e agora está querendo servir a Deus em prostituição, né? Em prostituição. Ela tirou até umas fotos, parece pelada com a Bíblia, não foi? Nua, com a Bíblia Sagrada. Para ela, essa é a forma de disseminar o Evangelho. Está vendo? É isso que eles fazem. Não querem abandonar seus recursos para servir a Deus. Ganham bem com a prostituição, ganham bem vendendo seu corpo, por sua fama. Não estão a fim de fazer isso, trocar a Deus, de trocar as suas riquezas por Deus de verdade, né? Então, a riqueza, o amor à riqueza é o quê? Idolatria, raiz de todos os males, e ela é idolatria, a avareza, não é? O amor ao dinheiro. Está vendo? Não tem culto, não tem um ídolo assim, aquela imagem, né? O ídolo é o próprio dinheiro, mas não tem. Está vendo como está mascarado a idolatria aí? Vamos ver outro ídolo? Falso ensino é um ídolo. 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. Olha só o que João diz: e sabemos que já o Filho de Deus, isto é, Jesus, é vindo, ele veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. João está dizendo: vocês não precisam ir para os gnósticos não, que dizem que tem um conhecimentozinho a mais especial. Só os que participam da seita dos gnósticos obtêm esses conhecimentos. Não! João diz: está em Cristo. O Filho de Deus veio e ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós
para as testemunhas de Jeová, né? Este quem? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus, o Deus verdadeiro. Tem quantos deuses verdadeiros, irmão? Só tem um. Só tem um. Então Jesus é Deus verdadeiro. Não tem dois não. É um Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só e o mesmo Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Aí olha João concluindo o livro 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O contexto está indicando aí que tipo de ídolo é: o falso ensino, aquilo que está contra os ensinos apostólicos. O falso ensino, ele é idolatria. Por quê? Porque ele cria um Deus com uma identidade e um caráter diferente do Deus verdadeiro. As testemunhas de Jeová, por exemplo, são idólatras nesse sentido. Eles têm um falso ensino, negam que Jesus é o Deus verdadeiro, portanto eles criam outro Deus, o Deus da mente deles. O Deus da mente deles está rejeitando a verdade sobre o Deus verdadeiro, está criando um próprio. A Bíblia diz que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Não tem o Filho, também não tem o Pai. Então, o falso ensino, ele cria um Deus com uma identidade e um caráter diferente do Deus verdadeiro. Esse Deus falso, ele vai ser então ensinado, vai ser crido, adorado, obedecido e honrado. Eles dizem: nós adoramos a Deus. Você olha e diz: não é o Deus da Bíblia. Então você está adorando um ídolo, um Deus que você criou pela sua própria mente. Se não é o da Bíblia, é um ídolo. Você está se enganando, mas não é o Deus das Escrituras Sagradas, e isso é um ídolo. Em outras palavras, o que João quis dizer aqui foi, quando ele disse guardai-vos dos ídolos, William MacDonald, ele explica da seguinte maneira: João quis dizer, guardem-se de qualquer ensinamento que se oponha a estas realidades que eu ensinei. Ele deseja que os cristãos se guardem de qualquer ideia acerca de Deus que não corresponda ao que lhe foi transmitido pelos apóstolos. Qualquer pessoa que tiver uma explicação diferente de Deus, diferente das Escrituras, é um ídolo criado. Essa pessoa criou um Deus na sua própria mente. Isso é idolatria. Substituiu o verdadeiro pelo falso. Tá? É isso que está acontecendo. Olha só, idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. Falso ensino é idolatria. Tá vendo como a idolatria ela está mascarada? Outra coisa que é considerada idolatria: imagens de escultura. Imagens de escultura para fins religiosos, de culto, tá? Não é a imagem em si, é para fins de culto. Você já teve aqueles bonequinhos, né, de enfeite que a gente bota no centro? Aquilo ali não é idolatria não, irmão. Viu? Aquilo ali não é idolatria não. Isso aí é um engano seu. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Tá ligado, só pode ligar. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Olha só, vamos entender o contexto. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem
servirás. Está falando aqui, não façam imagens de escultura com o objetivo religioso de prestar culto, veneração, homenagem. Não se deve fazer isso. Imagens com objetivos religiosos. Glória a Deus. Você não pode se encurvar a elas e nem servir. Está vendo o que Deus está falando? Então, nesses versículos, irmãos, nós vemos a proibição de Deus de confeccionar imagens para a realização de cultos. No versículo 5 aqui, Deus vai proibir essas pessoas de se curvar a essas imagens. Deus também proíbe o povo, o seu povo, até mesmo de fazer imagens que o representem. Não, tudo bem, eu não posso fazer imagens de animais, mas eu posso fazer uma imagem de Deus, representando Deus, e a Bíblia diz, não. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a 18. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a 18. Olha o que o texto diz. Deuteronômio capítulo 4, 16 a 18. Olha só. Bota o versículo 15. Isso. Olha o que Deus diz, irmãos. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vocês viram no dia em que o Senhor vosso Deus, no Monte Horebe, falou com vocês. Vocês não me viram. Vocês não viram semelhança alguma, nenhuma característica minha ali. Vocês só viram aquela nuvem negra, né? Aquele som de buzina, mas vocês não viram ninguém. Vocês não me enxergaram, não viram minha semelhança, minha forma. Vocês não viram isso. Então, não, cadê? Próximo versículo. Como vocês não me viram, para que vocês não se corrompam e façam alguma escultura, semelhança de imagem ou figura de macho ou de fêmea. Vocês não me viram. Então vocês não podem colocar em mim uma característica de macho, de fêmea. Vocês não me viram. Então não é para fazer nenhuma imagem minha. O catolicismo faz. Ela tem uma imagem do Divino Pai Eterno, né? A imagem do Divino Pai Eterno. Enquanto Deus, de forma muito clara, diz: não faça. Eu não quis que vocês me vissem. Exatamente para que vocês também não façam isso. Não é para fazer. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, na página 561, quem venera, eles dizem, quem venera uma pessoa, uma imagem, quando você venera uma imagem ali, você está venerando a pessoa que nela está pintada. Você vê a imagem de Maria, né? Quando você vai venerar a imagem de Maria, você não está venerando a imagem em si, mas Maria. É isso que o Catecismo da Igreja Católica ensina. No entanto, segundo Deus, isso não é verdade. Quando você venera a imagem, você está venerando apenas, prestando culto à imagem em si, e não àquela pessoa a quem ela representa. Para Deus, ele não se sente venerado quando a imagem dele é venerada. Foi isso que Deus disse: não faça. Não quero não. Não quero que vocês façam a imagem minha não. Se vocês veneram a imagem, é a imagem que vocês estão venerando, não é a minha não. Se servisse, Deus teria permitido, não era? Ele não permitiu. Por quê? Há um perigo nisso, não é? Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, o que a Bíblia diz é: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
imaterial. Deus não é visível aos olhos humanos. Deus não tem a forma humana, irmãos. Você já viu os animais e os seres humanos como são? Por que nós temos essa forma? Porque os animais, um cachorro, um gatinho, eles têm aquela forma por causa da estrutura óssea. Seus ossos dão forma ao seu corpo. E a carne e a pele apenas cobrem. Mas é os seus ossos que dão essa forma. Jesus diz: um espírito não tem carne nem ossos. Deus é espírito, portanto ele nem tem carne nem ossos. Então a gente não deve esperar que Deus tenha a forma da gente. Porque um gatinho tem aquela forma, a estrutura óssea dele. Se ele tivesse a estrutura óssea da gente, teria as mesmas características que a gente. Então Deus é espírito. As pessoas devem adorar a Deus em espírito. Tem que ser além do que é material, além do que é visível, além daquilo que é patente. Tá? É isso. É tanto que quando nós adoramos a Deus, nem precisamos estar com os olhos abertos. A gente já fecha os olhos. Nós fechamos os olhos e conversamos com Deus mesmo sem ver. Mesmo sem ver o nosso Deus, mas nós fazemos isso. Qual é o problema em querer venerar a Deus através de uma imagem? Qual é o problema? O doutor Augusto Nicodemos, ele explica muito bem que na prática, de forma prática, a imagem, ela confunde o adorador. A pessoa que está adorando ou orando, ela confunde, e a imagem, ela acaba atraindo para si as intenções do adorador. Ele diz: eu vou aqui me prostrar diante da imagem de Jesus, de uma imagem de Jesus, mas não é esse daqui, é só para me lembrar dele, tá? É só para me lembrar de Jesus, mas na verdade eu vou adorar o Jesus verdadeiro, não a imagem oca. E de repente você está lá, Jesus, beijando o pezinho de Jesus, tocando em Jesus, carregando Jesus nas costas. É isso que as pessoas, como se Jesus estivesse vendo ele. Está entendendo? É isso. A atenção é transferida de um para o outro. A imagem, ela faz isso. Ela chama para si, atrai para si a adoração para ela e não para aquilo que ela representa. A imagem, ela não lembra a pessoa que ela representa, como os católicos dizem. Não, a imagem é só para representar, para lembrar. Quando você vê ali Cristo na cruz, você lembra de Jesus, do que ele fez por você. Realmente, a gente lembra. Só que quando nós interagimos com aquela imagem, em culto, em oração, petições, quando a gente interage com ela, nós confundimos. A imagem, ela não lembra a pessoa a quem ela representa, mas na verdade ela torna-se a própria pessoa, e todas as intenções do adorador são concentradas nessa própria imagem. É por isso que você vê, as pessoas carregando a imagem nas costas, como se essa imagem ela fosse ver. Já viu pessoas pagando promessas de joelho, carregando a santa, não é? Como se a santa falou: você está vendo meu sofrimento? Minha santinha, eu pagando a promessa. Como se ela estivesse olhando por meio da imagem. Ou como se a própria imagem tivesse vida. O idólatra, ele também tem a sensação de que a imagem, ela transmite alguma graça, tá? Alguma graça. Por isso, eles tocam na imagem. Tocam na imagenzinha, não é isso? Eles beijam a imagem, põem fotos aos pés da imagem, fotos de familiares, pessoas que já faleceram, minha santinha, olhe pelo meu filho que faleceu, olhe por ele. Colocam também a imagem em sua
droga. Eu já vi um padre batendo assim, ó, nas pernas de Jesus, de gesso, né? Isso aqui é oco. Mas na prática, eles acreditam que isso produz alguma graça, um valor místico. Aqui houve a festa do padroeiro local, né? E havia uma pessoa que estava no trabalho e tinha um santinho em miniatura, pequenininho, né? Só que eles levam sempre, né? Aquele grandão na época do padroeiro, sai levando para as escolas, hospitais, né? Lugares importantes assim, e as pessoas vão, tocam nele, beijam ele, né? Acreditando que vão obter alguma graça ali. Aí uma moça disse: eita, eu nem beijei meu santinho. Aí a mulher disse: olha aí, ó, o pequenininho que ela tinha, né? Ele disse: não, mas tinha que ser o outro. Ou seja, acredita que é alguma coisa mística. Está vendo que não é natural? A pessoa não tem a consciência. Não, é apenas um santo. Eu não preciso beijar. É só para me lembrar, então eu lembro aqui mesmo. Já estou lembrando dele. Não, tem algo a mais. Há algo a mais nessas pessoas. Então a idolatria, ela cega as pessoas, engana as pessoas. E a imagem utilizada em cultos atrai a atenção e a adoração para si próprio. É isso. Você vê a imagem de Jesus? Mas ela vai atrair para ela mesma a adoração da pessoa que se curva diante dela. A Bíblia deixa claro que o que está por trás dos ídolos, irmãos, são demônios. Viu? O que está por trás disso são demônios. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 20, para a gente finalizar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz, Paulo diz: antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Paulo, ele diz: o ídolo nada é. E não é mesmo, não. É um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, um pedaço de barro. E por causa disso é inofensivo? Não, é perigoso. Porque o que assume o lugar do ídolo são os demônios. Paulo disse: o ídolo não é nada. Mas quando as pessoas oferecem sacrifícios a esses ídolos em suas festas, Paulo disse: não é para os ídolos, eles estão oferecendo aos demônios. É isso que Paulo está dizendo. As coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Então, quando alguém beija, quando essa pessoa honra, carrega nas costas um ídolo e intercede a esse ídolo, faz festas em homenagem a ele, né, procissão, na verdade, o que essa pessoa está fazendo é cultuando demônios, é honrando demônios, é carregando demônios. É isso que ela está fazendo. Os comércios, casas em que as pessoas enchem de imagens de ídolos, as quais elas rezam para eles, fazem orações, não é? Louvores a eles, fazem promessas, elas estão fazendo a demônios. Viu? São os demônios. Algumas pessoas gostam de se justificar com experiências de pedidos atendidos, não é? As pessoas fazem isso. Ah, mas porque eu pedi a meu santinho favorito, né? Eu pedi a ele e eu obtive aquilo que eu pedi. Não é demônio, não. As pessoas valorizando mais a experiência do que a verdade das Escrituras, né? Como se o demônio não pudesse enganar as pessoas dando algumas coisas aparentemente boas, mas para enganar elas, fazer elas permanecer no pecado da idolatria. Então, essas pessoas que se justificam com essas experiências, né? A Bíblia afirma que isso pode acontecer mesmo. As petições serem atendidas, alguns supostos milagres acontecerem. Só que isso não é realizado por Deus, não. E nem por quem aquela imagem representa, mas por demônios, espíritos malignos. Tá? O propósito disso é essas pessoas se separarem de Deus. Veja Oséias, capítulo 4, versículo 12. Ó,
E a sua vara, um pedaço de pau, lhe responde. Olha só. O meu povo está consultando um ídolo de madeira. E ele responde. Meu santinho, né? Olha, se o Senhor me der isso, eu juro que eu pago minha promessa. Aí ele responde, acontece. Mas olha só, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha o que acontece aqui, tá vendo? Engano, eles são enganados, e aos poucos vão se apartando, se afastando de Deus. Ah, eu pedi e ele me deu. Isso não prova que ele é bom. Isso não prova que ele é bom. É a verdade das Escrituras. Tem agora um fenômeno aí de uma imagem, acho que é chamada de Nossa Senhora do Mel, né? É uma imagem que nela ela fica picando, saindo mel e azeite. Mel e azeite saem dela, e às vezes sal, tá? E às vezes sal fica saindo dessa imagem. Está sendo examinado o que é que está acontecendo, né, sobre ela, para ver se há algum embuste, tá? Ou se está acontecendo de verdade. E eu não vejo nenhum problema, porque o diabo trabalha com enganos, né? Isso não prova nada. As Escrituras são claras. O diabo trabalha com enganos, entendeu? Templos que abrigam ídolos, na verdade eles se tornam moradas de demônios. É lá onde os demônios dizem, eu vou estar aqui, porque a adoração ao ídolo vai ser para mim, eu vou enganar. E é isso que eles fazem. Esse suposto milagre, óleo, mel, né, azeite, sal da santa, só que as pessoas tirando e ficam pingando, tá? Isso acontecendo, e multidões se juntando e pedindo óleo, né? Pedindo do olhinho para cura, para alguma coisa. As pessoas se ganham muito dinheiro com essas coisas, né? Enche as igrejas com essas coisas. As pessoas querem sensações, né? As pessoas querem ver isso, mas a gente vê que é uma imagem morta, sem vida, tá? Sem vida. E a Bíblia condena. Então não é Deus que está agindo naquela imagem. Você pode obter uma cura, qualquer coisa você pode obter, mas a Bíblia condena isso, e portanto é satânico o que está por trás. Viu? Não se engane. Sem falar que muitas coisas são embustes, tá? Existe muito engano, muita mentira. Já houve um período em que se foi vendido relíquias, né? Falsas relíquias. A Bíblia, ela ensina, irmãos, para a gente terminar, que quando o anticristo ele aparecer aqui na terra, uma imagem vai ser feita para homenagear ele. Essa imagem vai receber a capacidade de falar. De falar. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15. Imagina. Caras, não, isso é um milagre. Isso é um milagre. E quando vê essa imagem falando, hein? O cara está vendo mel saindo de uma imagem, sal e azeite. Imagina se a imagem falar. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15. Olha só. Enganam os que habitam na terra com sinais. Haverá até sinais, viu? Miraculosos. Que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. O falso profeta vai fazer sinais na presença da besta, tá? Do anticristo, e vai dizer: faça uma imagem em homenagem à besta, porque aconteceu algo com essa besta, né? Esse anticristo, né? E alguns aqui vão discutir sobre isso, o que aconteceu, se ela morreu e ressuscitou, né? Recebeu uma ferida mortal. Próximo versículo diz, olha só: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, como se a imagem recebesse vida, tá? Foi concedido
imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. Está vendo? Olha só o que vai acontecer. Pessoas que estão se enganando aí com o mel saindo de uma imagem. Imagina eu ver uma imagem falando. Uma imagem que parece ter vida. Diga aí, não se engane com essas coisas não, irmão. Para a Bíblia não é novidade não. Tem gente que ainda acha novidade. Meu Deus, será que é um milagre de Deus mesmo? Tu ainda acha novidade? A Bíblia já antecipa sobre sinais enganosos, milagres enganosos, tá? Quantos pregadores não estão aparecendo por aí com os falsos milagres e curas psicossomáticas? Gente carregando no bolso, pregador carregando no bolso pedras, né? Pedras, dizendo, ó, tira uma pedra do seu rim, uma pedra aqui, ó. E vai fazendo, passa um óleozinho e finge que está tirando, arrancando. E eles fazem isso com sinais de engano, mentirosos. E as pessoas acreditam. E as curas psicossomáticas são reais, viu? Elas são reais. Há pessoas que acreditam naquilo e por causa disso desaparecem algumas coisas. Só que elas também não são 100%, não. Depois pode voltar de novo. Estou com uma dor de cabecinha aqui. Aí teve uma cura rapidinho. Cura psicossomática. Tá? Isso traz engano para as pessoas. Então, não é certo se justificar dizendo, ah, eu pedi ao meu santinho e aconteceu. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que essas imagens aí,